que tal? Sejam todos bem-vindos a nossa classe de espanhol para a segunda série da enseñanza média. Eu sou a professora Elisângela e estou aqui com vocês para lembrar. Vocês já observaram que aqui a nossa tela está um pouquinho diferente? Então, para lembrar vocês, ou talvez vocês não precisem lembrar, para falar mesmo para vocês, que essa semana é uma semana diferente, é a semana do conhecimento. E nós vamos fazer coisas diferentes no decorrer da aula e no final da aula vocês colocarão a mão na massa. Vocês vão trabalhar também, tá achando que é só a professora que vai trabalhar aqui? Vocês também, tudo bem? Mas também, antes de nós chegarmos nessa aula da semana do conhecimento, que nós vamos aprender coisas diferentes, vocês lembram do recadinho de todos os dias? Então, lembrando lá, você é aluno que tem acesso às plataformas do Classroom. Por favor, pessoal, assista essa aula até o final, vá lá no link da atividade obrigatória, resolva as duas questões obrigatórias e assim você gera sua presença. Já você é aluno que não tem acesso às plataformas do Classroom, não tem problema não. Você vai lá na sua escola, pega as atividades impressas, leva-as para casa, faça com bastante capricho e no dia combinado, devolva-as na secretaria da sua escola. Agora sim, recados dados, todos muito bem informados, apresentações já feitas, vamos iniciar no Extra Classe de hoje. Olha lá então, primeiro nós vamos recordar o que nós vimos na aula passada. Que vimos em la classe passada? Conoces a la Catrina? Vocês lembram que nessa aula a professora se fantasiou de Catrina, pintou o rosto e nós falamos sobre o Dia de los Muertos? Então, na aula passada, nós estudamos o quê? O gênero textual folder turístico, léxico e expressões relacionadas à temática e aspectos culturais com o Dia dos Mortos no México no dia 2 de novembro. E que aprenderemos hoje? O que nós vamos aprender hoje, pessoal? Olha lá, então, o título da aula de hoje é Que sueles hacer en tu tempo libre? O que você costuma fazer no seu tempo livre? Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual HQ, as histórias em quadrinhos, né? Linguístico discursivo, linguagem verbal e não verbal. Então, para começar, para empezar nossa classe de hoje. Que sueles hacer en tu tempo libre? Então, aqui nós temos algumas imagens do que as pessoas costumam fazer no seu tempo livre. E nós já temos aqui também junto a primeira atividade de hoje. Observa as imagens e relaciona-las com suas ações correspondentes. Então, letra A, B, C e D estão fazendo algumas coisas em seu tempo livre. Eu quero que você me relacione com o que eles estão fazendo. Então, a primeira aqui. Quedar-se com aquele que ama, ficar com aquele que você ama, ir ao cine, ir ao cinema, ler, igual, ler, e bailar, dançar. Então, você vai relacionar o que as pessoas não, porque tinha até um gatinho ali, né? O que se costuma fazer em seu tempo livre e relaciona ali com as frases e logo nós voltamos com a resposta. E então, conseguiram relacionar certinho lá o que se costuma fazer no seu tempo livre com as frases? Vamos ver com a resposta correta? Olha lá então. Observa as imagens e relaciona-las com suas ações correspondentes. Então, letra C. Quedar-se com aquele que ama. Quedar em espanhol, ficar. Não ficar com aquele que ama. Então, passar um tempo com aquele que ama. B. Ir ao cine.
é muito parecido com o português, né? Ir ao cinema, ler, a letra A, e letra D, bailar. Muito fácil, né? Vamos para a próxima? Mais uma vez nós temos aqui esse personagem tão famoso nas nossas aulas de espanhol, né? O gaturro, ou em espanhol, el gaturro. Mira la historieta de gaturro. Que será que o gaturro aprontou dessa vez? Vamos conferir? Então nós temos aqui imagens do gaturro. Lembra que o título da nossa aula é Que sueles hacer en tu tiempo livre? O que você costuma fazer no seu tempo livre? Então o gaturro está fazendo coisas em seu tempo livre. Olha no primeiro quadrinho lá então. E observe que o gaturro está ali com a bateria cheia, né? A carga está cheia. Depois ele está ali na árvore, na piscina, se balançando, pulando na cama elástica, jogando bola. Opa, quando chega no penúltimo quadrinho, começa a bater o cansaço, né? E a bateria já está no finalzinho. Só no último quadrinho, nós temos ali palavras. E, na verdade, é o pensamento do gaturro, né? Ele não fala, ele só pensa. O que diz ali? Urgente, una chocolatada com baunilhas ou um carregador. Urgente, uma chocolatada com baunilha e um carregador. Ou seja, a bateria dele já era, né? Ele precisa recarregar, certo? Atividade 2, atividade 2. Según la historieta, ¿qué suele hacer gaturro en el tiempo libre? Segundo a historinha ali, segundo os quadrinhos, o que o gaturro o gaturro faz no tempo livre dele? O que ele costuma fazer no seu tempo livre? Lembrando que são respostas em espanhol. Vamos tentar? Assim, por exemplo, você sabe uma palavra, mas não sabe outra em espanhol. Faça, pelo menos assim você treina. Quando a professora te ajudar aqui com a resposta, fica mais fácil. Combinado, então? Tenta lá e logo, logo voltamos com a resposta correta. E então, conseguiram escrever o que o gaturro faz no seu tempo livre, o que ele costuma fazer? Lembra que eu falei para vocês? Aproveite algum vocabulário que você já tenha em espanhol e escreva, mesmo que fique assim, portunhol. Mas agora a gente vai aprender bem certinho e aí você escreve em espanhol. Vamos à resposta então? Então, segundo a historieta, que suele hacer gaturro en el tiempo libre? Segundo os quadrinhos, a história em quadrinhos, o que o gaturro costuma fazer em seu tempo livre? Vamos lá? Olha ali então, no primeiro quadrinho, gaturro corre, igual ao português, só que em português nós falamos corre, né? Então, gaturro corre. No segundo quadrinho, juega en el árbol. Daí não é igual ao português, não é joga, aí é brincar. O gaturro brinca na árvore. Terceiro quadrinho, juega en la piscina. Ele brinca na piscina. Depois, juega en el columpio. Ele brinca no balanço. Salta en el trampolim. Ele pula na cama elástica. E por último, o que ele está fazendo para passar o tempo? O que ele costuma fazer? Ele juega a la pelota. Ele joga a bola. Então, são essas atividades que o gaturro costuma fazer em seu tempo livre. Será que vocês conseguiram acertar alguma palavrinha, pelo menos em espanhol? Se conseguiram, já está ótimo. E agora vocês ampliaram um pouquinho o vocabulário de vocês. Beleza? Vamos continuar então. Actividade 3. La falta de palavras en la historieta
isso daño a la comprensión de la última viñeta? Então, vocês observaram que em toda a historinha não tem palavras, não é? Só no último vinheta, lá no último quadrinho. Essa falta de palavras no decorrer da história causou prejuízo no final? Mesmo sem ter palavra nenhuma, vocês conseguiram compreender o final da história? E aí, resposta pessoal de vocês, mas logo nós voltamos também, dando mais uma ajudinha na resposta. Tudo bem? Já voltamos. E então, a falta de palavras durante o decorrer da história atrapalhou o entendimento do final da história? O que vocês acham? Não, porque em todas as vinhetas há imagens explicando o que Gaturro está haciendo a través do lenguaje no verbal. Não, porque em todos os quadrinhos tem imagens explicando o que o Gaturro está fazendo através da linguagem não verbal. Então, ó, tudo bem, a historinha, no decorrer dela, não tem palavras, não tem diálogo, não tem nada, só aparece no último quadrinho. Mas, durante toda a história, há imagens mostrando o que o Gaturro está fazendo. E a gente consegue compreender o que ele tem feito, né? E também mais o desenho ali da bateria e tal, que está acabando, até nós chegarmos no último quadrinho, compreendemos o porquê do cansaço do Gaturro, por que ele fala que precisa de outra bateria. Não é isso mesmo? É, né? E falamos também o quê? Que durante a historinha há uma linguagem não verbal. O que é essa linguagem não verbal? Lenguaje no verbal em la historieta. Então, nós temos aqui uma historinha também. Observem o que está acontecendo sem palavras. Observaram? Então, olha lá. Lenguaje no verbal são signos visuales que não são palavras, como gestos, imagens ou el uso escritura. Então, ali, o que é a linguagem não verbal? São signos visuais, que não são palavras, como gestos, imagens ou uso escritura. Se vocês observarem essa historinha aqui, não tem palavras contando história nenhuma, mas a gente consegue perceber o que o gatinho está fazendo, né? Ele já imagina levando uma ratoeira para pegar o rato, depois ele imagina o rato sendo pego pela ratoeira, né? Até que ele fica triste, porque ele viu que aconteceu com o rato, né? Estrangulou, coitado do rato. E no último quadrinho tem ali um ponto de exclamação, mas não tem palavras. Por que aquele ponto de exclamação? A gente consegue entender a surpresa do rato. Ué, né? O gato levou para ele ali um banquete, digamos assim. Então a gente consegue entender sem nenhuma palavra. Isso é a linguagem não verbal. Ela não usa verbos, não usa palavras, por isso não verbal. E por falar em linguagem não verbal em histórias em quadrinhos, nós trouxemos para vocês aqui, como eu disse, a Semana do Conhecimento, é uma semana diferente. Nós trouxemos para vocês um vídeo aqui, olha lá então. Agora vas a ver um pequeno vídeo de André Kalimann, que é dibujante, ilustrador e escritor. Agora vocês verão um pequeno vídeo do André Kalimann, que ele é desenhista, ilustrador e escritor. E ele vai explicar um pouquinho melhor sobre a linguagem não verbal dentro das histórias em quadrinhos e em um outro idioma, que mesmo sendo outro idioma, não tendo palavras, nós conseguimos compreender a história. Vamos acompanhar o vídeo então? Bom, eu tenho aqui comigo a versão em espanhol desse livro que eu produzi para a editora Edinumen, que é um livro de aprendizado de línguas.
Então, no caso, o título desse é O Ladrones de Tesouros, e assim como a versão dele em inglês, o livro propõe ao leitor uma noção básica da língua de espanhol através de alguns exercícios que são resolvidos através da interpretação do leitor dessa história em quadrinhos, né? Uma história em quadrinhos, ela pode ser feita sem textos, ela pode ser muda, porque as próprias imagens, elas contam uma história. Mas o diferencial dos quadrinhos é justamente juntar essa imagem escrita, o texto, com o desenho, para que a história faça sentido, né? Então, por exemplo, eu tenho uma página aqui onde o meu personagem, que é o Diego, é um skatista, ele vira uma direita e depois uma esquerda com o skate dele, e a gente vê isso através da imagem. Como o desenho é feito mostrando o ponto de vista dele, então eu consigo entender, eu como leitor, que ele está virando à esquerda, depois ele está virando à direita, né? Se eu coloco um balão, ele falando, aqui eu preciso virar à esquerda, e ele está virando à esquerda, isso faz com que eu já compreenda essa palavra mesmo em outra língua. Então, é isso que a gente propõe nesse livro. Então, a gente usa essa capacidade que a linguagem dos quadrinhos tem de contar histórias através de imagens e de textos para compreensão de uma outra língua. Como exemplo, já a primeira atividade do livro, antes ainda de começar a história, ele propõe que a gente identifique as características dos personagens a partir da imagem e leia isso em espanhol, né? Isso fica fácil quando a gente tem essa imagem. Então a gente olha essa imagem e a gente vai aos poucos reconhecendo essas palavras e podendo responder as questões. Então, o laranja, que em espanhol a palavra mesmo parece com a cor laranja, né, o amarelo do cabelo do personagem. Se o personagem usa boné, então você já vai pescando ali qual é a palavra em espanhol para boné, né? E isso também acontece nesse outro exercício, que é um exercício de caça-palavras, né? Onde, por exemplo, fontaneria, você pode não saber o que é fontaneria, mas a fontaneria vai aparecer no decorrer da história na placa de uma loja de venda de material de construção, material para cozinha, banheiro e tal. Então, você já vai associar essa palavra escrita a esse tipo de estabelecimento que você vai reconhecer na imagem, né? Então, mais um exemplo de como a imagem nos quadrinhos ela já está contando a história e o texto ele vira um complemento. E ele também pode contar a história quando a imagem não faz isso. Então é essa complementaridade que faz com que a gente consiga interpretar a história e responder as questões mesmo em outra língua. E então, gostaram da explicação do André ali sobre a história em quadrinhos sem conversa, sem fala, sem a linguagem verbal? Ficou bem claro que até mesmo em outro idioma, desde que haja ali todo um trabalho de gesto, de imagens, você consegue compreender a história, né? Então é isso que nós estamos falando até agora, sobre a linguagem não verbal presente nas histórias em quadrinhos. E olha aqui uma outra tirinha que nós temos sem a presença da linguagem verbal. Vamos a ela? Observa a historieta e contesta. Observe a história e responda. Então, nós temos aqui 3 quadrinhos, né? Não sei se vocês conseguem observar bem. O primeiro, o pescador ali conseguiu pescar um peixe-serra. No segundo quadrinho, coloca ele dentro do barco. E no terceiro, o peixe serra o barco e foge. Não precisou de palavra nenhuma para a gente entender a história, né? Então, diante disso, vamos à primeira questão. Número 1. ¿Qué suele hacer el hombre en el tiempo libre? O que o homem costuma fazer no seu tempo livre? 2. ¿Consigues compreender a história? Antes da professora ter falado, vocês tinham entendido a história? Então, essas 2 perguntinhas são bem rapidinhas e logo voltamos com a resposta.
E então, contestaram a pergunta? Responderam a pergunta? Vamos a ela. Então, que suele hacer el hombre en el tiempo libre? Suele pescar. Que costuma fazer o homem no seu tempo livre? Costuma pescar. E, como eu falei, a 2, consegues compreender a história? É uma resposta pessoal. Eu consegui compreender, até contei para vocês. E vocês, conseguiram compreender? Espero que sim. Agora te toca a ti. Mãos na massa, pessoal. Lembra que no começo da aula eu falei para vocês que essa semana era uma semana diferente e vocês também iam trabalhar? Acha que só a professora ia trabalhar? Chegou a vez de vocês. O que será que estamos preparando? Vamos descobrir. Semana del conocimiento. Comparte una foto de lo que sueles hacer en tu tiempo libre junto con una leyenda en español y envia por el email para semanadoconhecimento@escola.br.gov.br. Essa atividade será avaliada pelo seu professor e uma nota será atribuída. Então é o seguinte, estamos falando o tempo todo sobre o que se costuma fazer em seu tempo livre. Você vai então tirar uma foto sua, sei lá, uma selfie, pedir para alguém tirar uma foto sua com o que você costuma fazer no seu tempo livre. Aí você vai colocar essa hashtag aqui, ó, hashtag Semana do Conhecimento SED, hashtag Língua Espanhola SED, hashtag Segunda Série SED. E vai enviar para aquele e-mail que eu passei para vocês ali, certo? Vou dar um exemplo aqui do que eu costumo fazer no meu tempo livre. Tá lá, eu tirei minha mãe tirou minha foto, né? Lendo. Aí eu coloquei, tem que ter uma frase dizendo o que você costuma fazer no seu tempo livre, a sua legenda. E tem que ser em espanhol, galera. Então, olha o exemplo. Em mi tempo libre, me gusta leer. E daí coloquei as hashtags que eu acabei de falar para vocês. Fácil? Bem facinho, né? Vocês aí que são todos dessa geração tecnológica, vai ser muito mais tranquilo para vocês fazerem, ok? Capricha lá, estou muito curiosa para ver o que vocês costumam fazer no tempo livre de vocês. Que te sueles hacer en tu tempo livre. E chegamos ao final da nossa aula de hoje. O que aprendemos hoje? O que aprendemos hoje? Que sueles hacer en tu tempo libre? Falamos bastante sobre o que se costuma fazer no tempo livre, né? E dentro deste tema, o que nós trabalhamos? O gênero textual, HQ. Linguístico discursivo, falamos da linguagem verbal, que é quando há palavras, e falamos da linguagem não verbal. Então, ao invés de palavras, nós temos imagens, nós temos gestos, que faz com que você também consiga compreender a história. Espero que tenham aprendido bastante coisa interessante na nossa aula de hoje. E logo voltamos com a aula 56. Hasta luego!